Verificando os tipos de variáveis e convertendo elas no PHP. Mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, sejam bem-vindos ao canal Classe Final. Meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês mais uma aula aí do nosso curso de PHP moderno completo. Hoje a gente vai ver como verificar aí os tipos das variáveis e como converter aí os tipos de um tipo para outro usando funções nativas do PHP. Se estiver gostando do curso, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, comenta aqui abaixo, segue a gente nas redes sociais, @classefinal. Eu vou deixar aqui para vocês também o link aí da nossa playlist com as outras aulas do curso, inclusive com o conteúdo aí da aula passada, que é super interessante que você tenha acompanhado para poder estar entendendo essas funções que a gente vai usar hoje. E vamos lá para o VS Code. Então, a gente viu aí nas últimas aulas, né, a gente viu aí a coerção de tipos, a gente viu que o PHP consegue converter tipos, a gente viu aí como fazer o cast, né, como trocar aí de um tipo para outro. E hoje a gente vai ver aí algumas funções que podem ser utilizadas aí para você verificar os tipos das variáveis, né? Muitas vezes você quer verificar, saber se uma determinada variável é string, se ela é booleana, né? Se ela é um array e tudo mais. Então, para isso, o PHP ele tem funções específicas para isso. Então, vamos começar aqui, né? Eu quero verificar, por exemplo, se uma variável é booleana, tá? Então, o PHP tem uma função chamada isBool, onde eu posso passar aqui o valor. Então, por exemplo, true. Vou rodar aqui. Veja que true é um booleano. Falso é um booleano. E aí, se eu colocar, por exemplo, 0, né, a gente viu que quando eu faço casting, né, eu pego 0 e transformo ele em booleano, o 0 vira falso e o 1 vira true. Né? A gente viu isso aí nas últimas aulas. Porém, nesse caso aqui, se eu passar o 1 ou o 0 aqui, ou até mesmo se eu passar aqui uma string, né, a gente já tinha visto que isso daqui, se eu fizer o casting disso daqui, né, para booleano, isso daqui é verdadeiro, nesse caso ele vai dar como falso. Então, o isBool é se a variável for de fato booleana. Booleana é true ou falso. Quaisquer outros valores não são booleanos. Então, se você precisar verificar se uma variável é realmente booleana, né, ou seja, se ela não está sendo convertida de forma automática, você pode usar o isBool. Outra função, quero saber se uma variável é um array. IsArray. Então, eu vou rodar, nesse caso, falso. Né? Se eu colocar aqui um array vazio, mesmo que ele esteja vazio, né, verdadeiro. Se esse array tiver itens e eu rodar, verdadeiro. Né? Então, até aí, nenhuma novidade. Então, se precisar verificar, né, se uma variável dentro do PHP ela é de fato um array, use isArray. Quero verificar se uma variável é string. IsString. Então, por exemplo, nesse caso aqui, vai dar falso. Isso daqui é um array. Se eu colocar aqui só um número, né? Então, por exemplo, vai dar falso. Se eu colocar aqui true, por exemplo, vai dar falso. E aí sim, se isso daqui tiver dentro de aspas, aí sim, isso daqui vai ser considerado como uma string, certo? E aí não faz diferença, né? Se é string com aspas simples ou com aspas duplas, aqui ambas as formas serão consideradas aí como, né, string. Então, se você quer verificar se uma variável, o conteúdo dela é de fato uma string, isString. Do mesmo jeito, a gente tem aqui isInt, para verificar se a variável é inteira. Então, nesse caso é falso. Se eu colocar aqui, por exemplo, 5.0 e rodar, é falso, apesar de 5.0 poder ser arredondado para 5, né? Ele é 5 de fato, mas ele tem o ponto, né? E ele tendo o ponto, ele é considerado como um float. Então aqui ele não vai, né, não vai deixar, ele vai dizer, olha, isso aqui não é um inteiro. Então, aí se eu colocar somente o 5, agora sim, né, ele é verdadeiro. Então, você usa o isInt se você quiser ter certeza que o número que está chegando, né, essa variável que está chegando, ela é realmente inteira. Lembrando que mesmo que ela seja uma variável inteira com ponto, né, isso não será considerado. Ela vai ser considerada como um float e, nesse caso, ela vai falhar nessa verificação. Outra que a gente pode usar, então a gente já viu, né, que nós temos isInt, então nós temos isFloat para verificar se uma variável é do tipo float. Né? Então, nesse caso aqui, se eu colocar 5.0,
ele vai dizer que é um float, né? Porque eu tenho, de fato, o ponto. E aí, qualquer outro resultado que tiver aqui que não seja ponto, então seja, por exemplo, uma string, aqui ele vai dizer que é falso. Se isso daqui for um array, ele vai dizer que é falso. Se isso daqui for, por exemplo, nulo, ele vai dizer que é falso, né? Então, se você precisar verificar se uma variável é float, você pode usar o isFloat. Outro que a gente pode estar utilizando é, quero verificar se uma variável é nula. IsNull serve para verificar se uma variável é de fato nula, tá? Então, se eu colocar aqui o isNull com nulo, verdadeiro, né? Nulo é de fato nulo, qualquer outro valor diferente, ele vai considerar como falso, ou seja, a função isNull, ela só verifica se uma variável é de fato nula. Então, como que, né, geralmente você usa isso? Eu comentei aí na aula de coerção de tipos que às vezes a gente declara assim, por exemplo, né? Então, aqui eu estou verificando se a variável existe. Então, aqui, por exemplo, verdadeiro, certo? Aqui eu colocaria assim, né? Se não, eu poderia colocar aqui um eco falso, certo? E aí eu poderia criar aqui a minha variável, certo? Desse jeito, de fato, aqui o meu código ele vai dar um warning, mas ele vai rodar, né? Por quê? Porque a variável aqui, ela de fato, ela existe, né? Mas ela não tem nada definido ainda, eu só declarei aqui, não foi definida, né? Então, por exemplo, posso declará-la como nulo, e aí ela vai cair aqui como falso, né? Então, se eu colocar nulo, ela cai aqui como falso. Deixa eu só tirar isso de cima. Então, nesse caso, nulo, ele vai cair como falso. Porém, se eu colocar aqui como falso, ele também cai ali como falso. E às vezes eu quero verificar o seguinte: olha, eu só quero saber se ela não é nula ou se ela é nula, né? Eu não quero verificar se ela é falsa, se ela é zero, se ela é um, se ela é um array vazio, todos aqueles casos que a gente já viu. Eu poderia sim utilizar aqui isNull, né? Ou seja, verificar aqui se ela é de fato nula, e aí eu coloco aqui é nula e não é nula, por exemplo, e aí nesse caso eu estaria verificando de fato, né, se o valor da variável é de fato um nulo, ou seja, qualquer outro valor que não for nulo, ela vai considerar isso como falso, tá? Então, maravilha. Outro exemplo aqui que a gente pode utilizar, eu posso utilizar o isNumeric. O isNumeric ele verifica se é um número ou uma string que pode ser convertida em número. Então, vou rodar aqui, ó. Então, falso não é numérico, 0 é numérico, 0.5 é numérico. Se eu colocar isso daqui dentro de string, né, 0.5, isso é numérico. Se tiver aqui espaços, é numérico. Se tiver espaço aqui no final, é numérico. Se tiver texto aqui, aí já não é mais numérico, certo? Então, reparem que eu posso utilizar essa forma para saber se uma variável é um texto numérico. E aqui tem um detalhe curioso, né? Inclusive está aqui na documentação do PHP. Eu vou mostrar aqui para vocês o isNumeric, que ela tem uma observação interessante, que é a seguinte. No PHP 8, né, se eu colocar, por exemplo, uma string com espaço no final, ele é considerado como numérico. Mas na versão mais antiga do PHP, ó, na versão aí, né, 7, por exemplo, aqui não é considerado, né, numérico, tá vendo? Então, ela pode dar resultados diferentes aí, né, caso você esteja utilizando aí em versões diferentes do PHP. Então, esses são alguns cuidados que você tem que tomar, né? Existem algumas funções que, com o passar do tempo, elas vão sendo alteradas, elas vão ter o seu comportamento modificado. E às vezes você pega um sistema antigo, funciona, e você troca só a versão e do nada ele para de funcionar e você não sabe por quê,
né? Uma das coisas que você tem que ficar de olho é justamente nisso. Às vezes, troca a versão, o comando ele continua existindo, porém ele funciona de uma forma aí totalmente diferente, tá legal? E aqui agora, a gente já viu aí como verificar os tipos, agora a gente vai ver aí como faz para converter, né, os valores, né, de um tipo para outro. Então o PHP ele tem algumas funçõezinhas que eu posso utilizar para converter. A primeira delas é strval, ela converte qualquer valor aí, né, para uma string. Então, por exemplo, um aqui vai ser convertido para string. Se eu colocar aqui true, vai virar aqui uma string, né, Se eu colocar aqui falso, vai virar aqui uma string vazia. Se eu coloco aqui, por exemplo, um array vazio, né, aí aqui ele já não dá, eu não posso converter um array aqui, né, numa string. Então, essa função strval, ela é muito utilizada quando você quer converter aí valores, né, para uma string. E aí eu tô aqui com a documentação aberta, então ela, né, faz o quê? Ela converte aí uma variável, né, para string, e ele tem aqui, ele dá um exemplo, ela não faz nenhuma formatação, né, então ela simplesmente transforma ali o valor em string, ela não, se tiver ponto, ela mantém o ponto, se tiver vírgula, mantém a vírgula, ela não formata nada. Aí aqui ele fala assim, que o valor, né, ele pode ser qualquer tipo, escalar, né? Pode ser nulo ou um objeto que tem o toString. A gente ainda não viu, né, esse toString, a gente não viu objetos, mas basicamente, quando eu tenho um objeto lá, objetos, de uma forma bem resumida, eles são como se fossem moldes para coisas, né? Então, por exemplo, eu tenho um objeto user. Esse objeto ele mostra como que um user tem que ser, o que tem nele, quais são ações que o user pode fazer, etc. Se eu quiser que esse user ele possa ser transformado automaticamente numa string, então, por exemplo, eu quero que toda vez que aquele objeto seja transformado numa string, ele mostre o nome e sobrenome dessa pessoa. Então, lá dentro desse objeto, eu crio um toString, uma função com esse nome aqui, toString. Eu faço com que ela devolva uma string, né? E aí, quando eu uso strval nesse objeto, ele passa aí a ter, né, passa a ter aí essa opção. Então, quando eu converto, né, um objeto aí para string, ele vai chamar automaticamente essa função que tiver lá dentro, e aí vai me retornar de fato uma string. Essa string pode ser eu invento, né, o que eu quero que ela retorne. Então, quando eu converto um usuário, por exemplo, para string, eu quero que retorne só o nome, sobrenome, ou não retorne nada, ou retorne, sei lá, uma frase que não é possível fazer isso. Enfim, é o que escolho. Mas saiba que eu posso converter aí basicamente qualquer valor para strings, né? Outro tipo de função que a gente pode utilizar aqui é bool_vol, né? Então, função bool_vol, ela converte booleano aí, né? Então, ela serve para trabalhar com booleanos. E aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Então, vejamos aqui, ó, como que essa função funciona. Se eu colocar só o zero, né? Então, vou colocar aqui o zero, a gente já viu que o zero vai ser convertido para falso. Se eu colocar aqui 1, ele vai ser convertido para verdadeiro, que é justamente o que eu tenho aqui, ó. Então, se eu tiver aqui só o zero, ele é falso, né? Se eu tiver, que aqui não tem o exemplo do 1, né? Aí, se eu colocar qualquer número que não seja zero, né? Ele vai ser convertido para verdadeiro. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o número 100, certo? E ele vai ser convertido para verdadeiro. A gente já viu que o PHP faz isso. Se eu colocar aqui, por exemplo, um número com vírgula, né? Então, eu vou colocar aqui 0.0. Vai dar falso. A gente já viu que o PHP vai converter isso aqui em um inteiro. E aí, inteiro vai ser 0 e 0 a gente já viu que é falso. A gente tem aqui, por exemplo, um número com vírgula. Ou seja, um número que não é 0 e que seja com vírgula, né? A gente vai converter aqui, vai dar verdadeiro. A gente já viu que isso aqui ele vai converter para inteiro, vai virar o número 4. A gente já viu que qualquer número diferente de 0 vai ser verdadeiro. Então, ele vai retornar verdadeiro. A gente vê aqui, ó, strings vazias, né? Então, se eu colocar aqui uma string vazia aqui dentro,
Vamos ver o que, que ele vai retornar. Vai retornar aqui para a gente falso, a gente já viu. Toda vez que eu tenho uma string vazia, isso é falso. Se essa string tiver o número 0 aqui, ela é falsa. Se essa string tiver qualquer outra coisa, né, que não seja aí o 0 ou vazio, ela vai retornar aqui verdadeiro, certo? Então, vou colocar aqui frase, certo? A gente viu que isso aqui vai retornar verdadeiro. Se eu colocar aqui, né, um array com itens dentro, né? Ou seja, um array que não esteja de fato vazio. Então, a gente vê aqui que toda vez que eu coloco um array que não está vazio, isso é verdadeiro. A gente já viu isso em outros exemplos. A gente viu aqui também que se eu colocar um array vazio, isso vai virar um falso, certo? Então, basicamente, são todos aqueles itens que a gente já viu, né? E aqui, se eu tiver um objeto, né? Esse objeto ele vai ser verdadeiro. Então, é assim que a gente converte aí valores, né, para booleano. E a gente tem aí uma função chamada floatval. A função floatval vai funcionar aí da mesma forma, né, que a gente já viu. Então, eu posso colocar aqui 5, ele vai transformar em um float, né, vai ser o float aqui 5, que é equivalente a 5.0. Se eu tivesse aqui, né, uma string, por exemplo, 5.5, ele vai transformar isso daqui também num float, né? Se eu tiver espaços aqui, ó, no começo, vai virar o float. Se eu tiver aqui espaços ou qualquer outra coisa aqui, né, no final, aí ele, reparem que ele arrancou aqui, né, e deixou só o valor aqui, né? E aí o único caso que vai dar erro aqui é se eu colocar alguma letra, alguma coisa que não é número no começo, né, do número da minha string, aí ele vai transformar isso daqui num 0, né? Então, tem que tomar cuidado. E por último, nós temos a função intval, que ela vai funcionar igual a float, então ela tem todas essas características, porém, ela tem alguns detalhezinhos a mais, que são esses daqui, ó. Então, a função intval, se o número ele começar com 0x, automaticamente ele vai ser convertido aí como se fosse um número de base hexadecimal. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 0xf, isso daqui ele vai converter para mim para 15, ou seja, 0xf é equivalente, né, só a letra F em hexadecimal e a letra F em hexadecimal, a gente já viu em algumas outras aulas, que é equivalente a 15. Então, qualquer valor que eu colocar aqui, né, ele vai converter para mim como se esse número fosse um hexadecimal. Tá? Aqui no caso, se começar com 0b, ele vai entender que é um número binário. Tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 0b1010, por exemplo, ele vai converter para mim aqui no número 10. A gente já viu que 10 em binário, né, ele é 1010, então 0b1010, ele vai entender que isso daqui é um número binário. E aí eu também posso colocar isso daqui como strings, né? Então, se eu colocar isso daqui como strings, aí é onde entra o segundo parâmetro, que é a base. Então, nesse caso aqui, esse valor aqui, ele está em qual base? Ele está em binário. Então, base 2. Né? Se eu rodar aqui, olha, ele vai dizer, olha, esse valor, né, na base 2, ele é equivalente a 10. Se eu colocar aqui, por exemplo, o 0xf de novo, né? Se eu deixar na base 2, vai dar errado, porque isso daqui não é um número binário. É um número hexadecimal. Mas se eu colocar aqui que ele é base 16, né, que é o hexadecimal, ele vai entender aqui que isso daqui é um hexadecimal e aí ele vai me mostrar aqui o valor. Então, quando você estiver trabalhando com esse interval e isso daqui for uma string, né? Então, isso aqui é uma string. Aí eu coloco aqui a base, porque se eu não coloco a base, o que, que ele vai tentar fazer? Se isso daqui for uma string e eu colocar a base, e eu não colocar a base, ele vai entender que isso aqui é um número normal. Então, 10 ele vai converter. Perfeito. Mas se esse número aqui está em hexadecimal, por exemplo, ele não vai entender. Lembra que eu comentei, né? Ele vai tirar o xf e vai deixar só o 0 lá. Lembra que ele pega PHP ele limpa. Então, ficou só o 0 aqui. Né? Então, ele não vai saber que isso daqui é um hexadecimal. Então, eu sou obrigado a dizer para ele, olha, isso daqui está em hexadecimal. Trate isso como um hexadecimal. Aí você converta ele para um valor inteiro. Então, imagina
né, que essa variável aqui, por exemplo, var, ela seja 0xf, certo? E aí eu estou passando a minha variável aqui, ó. Certo? Se isso daqui, se eu rodar desse jeito, né, ele vai entender. Por quê? Porque isso daqui é um número hexadecimal, certo? Aqui já está como um número. Mas se isso daqui tivesse numa string, certo? Aí ele não vai saber o que fazer. Então eu vou ter que vir aqui e dizer, olha, é da base 16 que você tem que tratar. Por isso que existe esse segundo parâmetro aqui, né, que é a base aí do intervalo. Então, tem que ficar de olho nisso. Então, basicamente, essa daqui é a aula de hoje, tá? Então, bem facinho aí de trabalhar. Essas são as funções básicas aí para conversão aí de tipos dentro do PHP e as formas aí de você verificar os tipos das variáveis, tá legal? Então, se gostou da aula, né, deixa seu curtir aqui no vídeo, comenta aqui abaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações, segue a gente nas redes sociais, @classefinal e até a próxima aula.